Cláudia, ela não se converteu na infância, né, Cláudia? Estava conversando aqui em off. Não nasceu lá cristão e também não teve a oportunidade de conhecer a Jesus até os 14 anos. Foi depois, né? Foi depois. Na verdade, a minha família é católica nominal, né? A gente diz isso, é um católico não praticante. Sim. Então, eu me converti aos 26 anos, eu não tinha acesso à Bíblia, mas eu tinha um relacionamento com Deus, né? Muito íntimo. Eu buscava muito a Deus, eu queria saber o propósito da minha vida, eu queria saber quem era Deus. E eu quis ter um acesso à Bíblia. Foi quando eu adquiri uma e comecei a ler. Mas a gente sabe que não é muito fácil, né? Com certeza não. Não é muito fácil. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu creio que eu me converti no meu quarto lendo a Bíblia. Tá. Porque eu sentia a presença muito grande do Senhor. E comecei a pedir para Ele. Eu dizia para Ele assim, Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Mas eu quero aprender a verdade. Eu quero que o Senhor me leve para um lugar onde eu possa aprender realmente a verdade. E eu nem esperava. Eu fui parar dentro de uma igreja evangélica. A minha primeira igreja batista em Sepetiba, aonde eu fui discipulada e ali eu tive eu fui caminhando, né? Eu fui começando a minha trajetória espiritual com Deus. Amém. E como que foi esse despertar para o evangelismo de crianças? Já tem muito tempo isso? Tem pouco tempo? Tem muito tempo. Como que Deus te chamou para essa... Deus me chamou... Chamou para servir entre as crianças, evangelizar crianças. Assim que eu me converti, depois de uns 4 anos, eu engravidei da minha filha mais nova. Então a motivação foi essa. Chegou um tempo que ela precisou ir para a sala do Ministério Infantil. E aí eu fui com ela, ficar com ela. Foi quando eu comecei a ter acesso ao Ministério Infantil, porque até então eu participava de missões, evangelismo, era bem ativa na igreja, mas não no Ministério Infantil. Tá. Eu conhecia, mas ficava assim de lado. Aí eu fui ter o acesso ao departamento infantil, comecei a ver necessidade de ajudar, de estar lá, sentir desejo de estar. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer a PEC. Eu fiz a PEC. Foi quando eu entendi realmente o que é o Ministério Infantil, para que eu tenha hoje a motivação certa realmente de evangelizar uma criança. E aí começou a minha trajetória no Ministério Infantil. Na igreja local? Na igreja local. Você começou a ajudar lá? Comecei a ajudar. Como professora? Professora, depois fui coordenadora, passei por uma série de processos, até que saí dessa igreja, fui para uma outra igreja, que é a igreja atual, onde eu estou hoje, Primeira Igreja Batista em Santa Cruz. Certo. Trabalhei também com as crianças, mas fazendo outros trabalhos, assim, trabalhei com coro infantil, desenvolvia projetos evangelísticos com eles, cantatas de Natal, de Páscoa, mas com ensinamentos, né, através da música. E foi uma experiência muito boa para mim, porque eu queria trazer essa experiência também, como a Kirla faz. Eu também estou desenvolvendo hoje um projeto no meu bairro, com crianças carentes. E eu queria trazer também todo esse conhecimento que a gente adquire assim, na igreja local, através dos cursos, também para o bairro, porque assim, eu sempre pensei em igreja fora das 4 paredes. Sim. E aí eu sempre gostei muito de estar ativa, de estar aprendendo e participando das atividades. Depois eu fui me dedicar ao estudo, fui fazer o seminário teológico, foram 4 anos, e aí eu resolvi me dedicar a isso, porque foi um período assim que a gente precisa se dedicar. Me afastei um pouco das atividades com as crianças e me dediquei a esse ministério. Quando terminei o seminário, eu recebi um convite para poder dar aula no Ministério de Treinamentos mesmo, os professores, para líderes. Tive essa experiência e gostei. E pensei assim, na minha trajetória, acredito que Deus está me preparando realmente para esse trabalho. Foi quando eu voltei a ter um reencontro com a Keila, fui ver o que a Keila estava fazendo, e a Keila estava ela ia fazer um retiro de líderes. Sim, foi em 2019 que a gente estava 2019 a gente estava conversando sobre isso, porque a Keila sempre foi uma referência para mim, conheci a Keila, como eu falei, no curso da PEC, e todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa, eu ia lá ver quais eram os cursos, o que estava acontecendo, para poder me atualizar em relação ao ministério. E aí, como eu estava um pouco afastada, eu queria voltar, né? Procurei pela Keila, fui nesse retiro e ela me convidou para fazer parte do Ministério Lidere Crianças. Maravilha. Então,